Oi para você que me assiste. Eu sou o Betinho Chaves, ator, diretor de teatro, performer e também professor de artes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao SC Cultura em Sua Casa, o edital de emergência, agradecer à Fundação Catarinense de Cultura, agradecer ao governo do estado de Santa Catarina e à ALESC, que proporcionou essa oportunidade da gente poder registrar numa oficina, mesmo que online, um pouco do nosso conhecimento, saber, prática, experiências e vivências no meio teatral. No meu caso, ao longo desses 13 anos, e junto comigo também vai estar o ator Célio Alves, diretor também de teatro. Tanto eu quanto ele nos formamos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, no curso de Artes Cênicas. E a gente vem pesquisando e o Célio com muito mais experiência que eu, há mais de 20 anos. 2020 faz 13 anos que eu tô fazendo teatro. E a oficina ela vai se dividir em 12 vídeos de aproximadamente 30 minutos para ficar mais acessível e mais direto ao ponto. O que a gente vai trabalhar nessas oficinas? Primeiramente, como o próprio nome diz, a oficina se chama Poesia no Espaço, com Antonarto. Então, o que seria uma poesia no espaço? É a própria manifestação do ator através do seu ofício. O ator é como um poeta, só que um poeta que atua com seu corpo no espaço. Então trabalharemos exercícios teatrais que a gente vem estudando e desenvolvendo ao longo desses anos. E junto desses exercícios teatrais, a gente também vai trabalhar poemas, versos de um dos grandes mestres do teatro, que foi também ator de cinema, além de diretor e ator de teatro, desenhista, Antonin Artaud. Antonin Artaud foi, como escreveu o diretor de teatro Jerzy Grotowski, Antonin Artaud foi uma espécie de poeta do teatro, porque além de atuar e dirigir, ele também escreveu muito, em verso, o seu amor ao teatro. Então, quando a gente diz que essa oficina se chama Poesia no Espaço com Antonin Artaud, é porque ela tem como objetivo vasculhar o corpo do ator para ver como está esse corpo dentro, a partir da observação do corpo interior, se chegar também ao exterior. E a poesia de Antonin Artaud vai servir como uma base, os escritos dele sobre o teatro, versos dele sobre o teatro, sobre a vida. Até porque para ele a vida e o teatro não tinha uma separação. O teatro é a expressão, celebração da consequência do próprio ato de viver. Então, nesses encontros, nós trabalharemos exatamente o processo criativo que a gente vem desenvolvendo. Nesse canal, nós colocaremos também um trabalho audiovisual, né, que se chama Missivas Poéticas de Antonin Artaud. Então, essa oficina, ela
ela é fruto desse trabalho também audiovisual que a gente vem desenvolvendo e que vai estar disponível também no canal em breve, mais exatamente na sexta-feira, dia 13 de novembro desse ano de 2020. Nós lançaremos no canal Betinho Teatro das Artes no YouTube, em outras plataformas, o audiovisual que estamos produzindo a partir dos escritos de Antonin Artaud. Escritos esses que começaram na década de 10 e 20, quando Artaud estava participando do movimento surrealista, com André Breton, Salvador Dalí, Luiz Buñuel, Louis Aragon, Gala, Paul Éluard e tantos outros e outras. Artaud também tem o seu período em que ele vai para o México dar palestras e vivenciar experiências que para ele foram muito transformadoras com os índios tarahumaras do México. E Artaud também teve um período que ele foi uma espécie de cobaia do nazifascismo que adentrou na Europa a partir da década de 20 e 30. Ele sofreu cerca de 50 eletrochoques quando ele foi jogado em hospitais psiquiátricos nos anos 30 e 40. Isso ele relata tudo em seus livros. No audiovisual que a gente vai fazer e vamos disponibilizar aqui no canal, Missivas Poéticas de Antonin Artaud, ali estarão sendo filmadas algumas cartas dele, tanto desse período que ele tomou eletrochoque de Rodé, quanto uma carta também de antes, da década de 20, quando ele estava no movimento surrealista ainda, né? Então o Artaud ele tem alguns períodos da vida dele. Tem aquele período que ele estava produzindo em Paris, que ele estava atuando no cinema, no início do cinema francês, que ele estava atuando com teatro, com grandes nomes do teatro e das artes, como, só para Pablo Picasso fez um figurino de uma peça que ele dirigiu, Coco Chanel estava fazendo o figurino, o Pablo Picasso, ou melhor, estava fazendo o cenário, e a Coco Chanel o figurino. E ele acabou se envolvendo com muitos artistas na época, né? Só que, através dos escritos dele, a gente percebe que ele se incomodava profundamente com aquela cultura burguesa europeia. Daí o fato dele ter conseguido uma bolsa para dar palestras e viajar até a cidade do México. E ali ele escreve Viagem ao México, Viagem ao país dos Tarahumaras. E ele fica encantado com aquilo, aquele povo periférico e com aquela riqueza multicultural do México. Porque a gente percebe que enquanto André Breton, também do movimento surrealista, do movimento artístico surrealista, enquanto André Breton estava preocupado em conduzir o surrealismo até o marxismo, e em parceria com Leon Trotsky, no México, com Frida Kahlo, em fazer essas transformações sociais, o Artaud ele não queria conduzir o surrealismo até o marxismo. Em seus escritos ele diz que o marxismo que deveria ser conduzido até o surrealismo, e não o contrário. Como um bom anarquista que era, se incomodou profundamente. Então ele foi para o México não querendo encontrar os revolucionários socialistas, ele foi para o México em busca dos povos originários daquele país. No caso, os tarahumaras que o acolheram, o recepcionaram, ele fez os ritos com os tarahumaras, se encantou, né?
ritos de peyote, ritos que influenciaram profundamente gerações depois dele, geração beatnik, geração hip, geração punk, né? Influenciou na psicologia, na filosofia, seja Michel Foucault, seja Deleuze, Guattari, a luta antimanicomial para acabar com os asilos de alienados, os manicômios, né? Algo que ele já denunciava. Mas nesse primeiro momento, o que eu quero propor é um exercício de percepção interior para depois se chegar à percepção exterior de como o personagem no teatro, como ele se porta, como ele respira, como ele anda, como ele se veste, quais são os seus tiques, como ele se gesticula, como ele observa. Mas para a gente chegar à construção de uma personagem com seus gestos exteriores, é necessário primeiramente vasculhar o nosso campo interior. Perceber como está cada órgão, cada víscera. Perceber como está a respiração. Perceber também como está o nosso ser através de um exercício de meditação, através de um pranayama. Para quem não sabe, o pranayama é uma controle e expansão do prana no yoga. O pranayama é... Prana significa energia vital. Então o pranayama seria um controle dessa energia vital e expansão dela através do corpo. Como? Um dos pranayamas consiste basicamente nisso. Um dos exercícios. Com esse dedo, indica com o dedo, com o dedão, colocamos na narina direita o dedão direito e inspiramos com a narina esquerda. E com esse dedo expiramos a narina direita. E depois, mantendo o dedo anelar na narina esquerda, a gente inspira com a narina direita agora. E com o dedão na narina direita, solta a narina esquerda. E assim vai. No tempo que soltou, é o tempo que inspirou. O mesmo tempo de inspiração é o mesmo tempo de expiração. Para que tudo isso? O pranayama ele existe não só para ansiedade, depressão, mas também para a gente perceber como está a nossa respiração. Porque segundo o yoga, e aqui eu abro um parênteses para dizer que há um livro chamado A Senda do Yoga, da Laura Packer, professora de yoga, que para quem quiser se aprofundar melhor, vale muito a pena lê-lo. Ele fala também do pranayama, de vários exercícios para todas as idades, inclusive, da criança ao idoso. Tem exercício para todas as idades, a história do yoga. O pranayama ele serve exatamente para essa percepção interior, porque segundo o yoga,
a pessoa que vive mais na Terra não é aquela que passa mais anos, tem mais idade. A pessoa que vive mais e melhor na Terra é a pessoa que respira com mais tranquilidade e profundidade. Então, para eles, para o yoga, vive mais quem respira mais. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque o pranayama, assim como também algumas técnicas, no caso o shiatsu, que eu também vou falar do shiatsu, que vem da China e do Japão, eles contribuem e contribuíram para o trabalho e processo criativo do ator. Tanto o meu, quanto do ator Célio Alves, também no processo de criação do nosso audiovisual Missivas Poéticas de Antônio Artaud. Como eu disse anteriormente, vai estar disponível no canal a partir de sexta-feira, 13 de novembro de 2020. E também serve para vasculhar como anda essa respiração. Porque na hora de atuar, o ator ele precisa inevitavelmente de uma percepção de sua respiração, de uma consciência de sua respiração, de uma consciência de cada gesto, uma roteirização de cada gesto, de cada olhar. Ele traz algo de si, características que são parecidas ou próprias de si, ao mesmo tempo ele busca também gestos e movimentos e ações que não são suas, que ele vai dando vida ao personagem. Então o personagem é uma espécie de... é ser e não ser. É agente e ao mesmo tempo não é agente. Então a gente vai lapidando como esse personagem se veste, como esse personagem se comporta. Isso tudo é um processo. O processo é a obra. Então, nesse primeiro momento que eu citei o pranayama, eu gostaria de citar sobre o shiatsu. Por quê? Há uns versos de Antonin Artaud, mais especificamente em seu livro Le Théâtre et son double, o teatro e seu duplo. Em um dos capítulos para acabar com as obras-primas, neste livro, ele escreve o seguinte, Antonin Artaud: proponho a volta através do teatro a uma ideia do conhecimento físico das imagens e dos meios de provocar transes. Assim como a medicina chinesa conhece em toda a extensão da anatomia humana os pontos que devem ser tocados e que comandam mesmo as mais sutis funções. Então vejam bem, nesse escrito, o Artaud relata que propõe a volta através do teatro a uma ideia do conhecimento físico das imagens, dos meios de provocar transe, assim como a medicina chinesa conhece os pontos. Então, quando ele fala dos pontos, ele remete necessariamente à acupuntura. Ele remete necessariamente ao shiatsu. Shiatsu, em japonês, significa pressão com os dedos. O que vem a ser essa pressão com os dedos? Assim como a acupuntura trabalha os pontos da acupuntura, são mais de 360 pontos através dos meridianos. Tem os meridianos Yin e os meridianos Yang.
os meridianos yin são os meridianos que começam no alto da cabeça, como, por exemplo, o meridiano da bexiga começa aqui, o B1, e ele sobe, depois ele desce e termina lá no B67. O ponto no... O meridiano da bexiga possui 67 pontos, segundo a medicina tradicional chinesa, a acupuntura e o shiatsu. Então, lá no dedinho termina o último ponto, o B67. Então, percebe que é o meridiano yin, porque ele desce. Se ele é yang, ele sobe. O meridiano do fígado, por exemplo, ele começa no dedão e termina aqui, especificamente embaixo do mamilo, o F14. Por que ele sobe no corpo? Porque ele é um meridiano yang. Tem essa... A medicina tradicional chinesa se baseia basicamente nos 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água, e também na teoria do yin e yang, né, os complementos. Por que eu estou falando isso? Porque o Arthur tinha conhecimento dessa sabedoria chinesa. No seu livro Teatro Seu Duplo, ele relata ali o seu interesse pela Kabbalah, pelo teatro de Bali, na Indonésia, por muita coisa que vem da Ásia, né? Por muita coisa que vem das culturas que a gente chama de Oriente. Assim como outros mestres do teatro, como Jerzy Grotowski, como Kazuo Ono e tantos outros, né, que também se interessaram, como Stanislavski, como Bertolt Brecht, como Eugênio Barba. Enfim, quando a gente trata de o shiatsu, necessariamente tratamos de como cuidar desses pontos que estão nos nossos meridianos e como fazer com que essa energia, que o yoga chama de prana, né, por isso pranayama, essa energia vital, que na China chama de Qi, C-H-I, Qi. Os antigos egípcios chamavam de Ka, e no Japão fala Ki. Antonio Artaud também tinha conhecimento disso, que ele relata em seu livro O Teatro e Seu Duplo. Como o ator despertar em seu corpo e ter conhecimento do seu próprio corpo, para poder despertar nele, saber onde estão os pontos de equilíbrio, os pontos de tensão, os pontos de relaxamento, né? Então veja, a partir desse pequeno texto do Artaud, que eu vou recitar novamente, só que agora eu vou buscar trazer ele, não só recitá-lo, eu vou buscar trazer ele mais pro fazer artístico. Como eu poderia encená-lo. Então vamos lá. Existem meridianos que passam por toda a cabeça. Assim como existem meridianos aqui, por exemplo, é um ponto. Qualquer pessoa que receber acupuntura, o acupuntor vai colocar a agulha primeiro aqui. Por que primeiro aqui no IG4? Chama Regu. Porque esse ponto na acupuntura ele é uma fonte de energia, né? Assim como o F3 também se encontra no pé, terceiro ponto do fígado. Então veja bem, a partir do escrito do Arthur, o que ele diz? Vamos lá. Proponho a volta através do teatro a uma ideia do conhecimento físico das imagens,
e dos meios de provocar transes, assim como a medicina chinesa conhece, em toda a extensão da anatomia humana, os pontos que devem ser tocados. E que comandam mesmo as mais sutis funções. Então vejam bem. O que eu busquei trabalhar especificamente nesse vídeo o conhecimento através de um escrito de Antonin Artaud e como transformar esse conhecimento relacionado a sabedorias ancestrais, milenares, como a acupuntura, como o yoga, como transformar esse conhecimento em material para o processo de preparação do ator. Porque tanto no teatro quanto na vida a gente precisa de roteiros. A gente precisa saber o que vai fazer. Né? O ator não pode entrar em cena sem saber o que ele vai fazer. Ele tem que saber a situação que ele está. Qual o foco dele, qual o objetivo dele ali. Qual a intenção. Né? Qual a finalidade. Ele precisa saber pisar para fazer uma boa poesia no espaço. Né? Então, esse primeiro vídeo é mais um esboço, por assim dizer, do que a gente vai trabalhar nos outros vídeos. A gente vai procurar trabalhar mais alguns exercícios. Eu e meu amigo Célio Alves vamos propor alguns exercícios teatrais. E junto desses exercícios teatrais, alguns versos e poemas do Artaud transformados em corpo. E dando importância, dando seu devido valor para um homem de teatro que em vida sofreu tanto, mas que mesmo sofrendo tanto não deixou de buscar um estado de poesia, como bem canta Chico César. Então a gente vai chegando ao final desse vídeo, e nos próximos vídeos eu espero você para a gente mexer o esqueleto e também bisbilhotar um pouco, vasculhar através do conhecimento interior, como está dentro, para a gente poder olhar para fora. Isso é muito importante. Então é isso.